Vamos à leitura. Capítulo 10 do livro de Marcos, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai, a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a sua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Hoje nós vamos falar de Jesus, que é o nosso maior tesouro. Nós vamos falar de Jesus, que é o grande tesouro a ser descoberto, essa grande pérola a ser encontrada, e que muitos ainda não encontraram. Muitos que estiveram diante dele, que o encontraram, eles não conseguiram achar, mesmo estando tão perto. Não que não tivesse visto o tesouro, eles viram o tesouro, mas eles desprezaram o tesouro. Houve um encontro, mas não foi o suficiente para que a pessoa pudesse olhar o valor daquele tesouro. Não valeu a pena para a pessoa que encontrou, como é o caso desse jovem rico, que é uma triste história. A triste história do jovem rico que, contrariado com Jesus, saiu triste. É assim que a gente classifica esse jovem rico. Mas ele tem umas lições preciosas para nos ensinar. Por exemplo, o que esse jovem queria? O que esse jovem já fazia? O que esse jovem ele não entendeu? O que ele deixou de fazer e, principalmente, o que ele deixou de ganhar? É isso que nós vamos tentar ver na mensagem nesta noite, começando aí, né? O que esse jovem queria? Olha esse jovem. Esse jovem, ele está na contramão dos jovens. Como assim na contramão dos jovens? Bem, os jovens querem o quê? Eles querem viver o agora. Para eles o que importa é o agora. E viver intensamente. Para eles o que interessa é o que os olhos podem ver no momento, o que as mãos podem pegar no momento, o que eles podem sentir no momento. E por ser assim, o jovem ter essa natureza, eles fazem tantas bobagens. Eles não costumam, por exemplo, pensar no amanhã ou nos perigos que o amanhã pode trazer. Jovens não fazem isso. Quase não fazem isso. São poucos que fazem isso. Vindo para a igreja, o irmão Adão e a irmã Sila devem ter visto também 3 motos empinando, sabe? Empinando, como se fosse uma coisa bonita. Eles não pensam que eles podem cair, bater a cabeça e morrer, por exemplo. Faz algum tempo que eu preguei aqui sobre aquele jovem, né, que até escreveu um livro, Feliz Ano Velho. Para todo mundo é Feliz Ano Novo. Não, para ele não era. Por que para ele não era? Não, porque ele encheu a cara no dia 31 de dezembro, e aí foi lá com os seus amigos, numa piscina, foi fazer umas graças. Sabe a graça que os jovens gostam de fazer? De virar uma pirueta e pular dentro da água. Ah, como é legal, para que as meninas vejam que eu sei fazer uma pirueta e, buf, cair lá na água. Ele deu uma escorregada, aconteceu alguma coisa, ele virou uma pirueta assim, batendo a cabeça e ficando paraplégico.
E aí então ele nunca mais podia andar. E ele escreveu esse livro, Feliz Ano Velho, por quê? Porque o ano que passou, os anos que passaram, eu podia andar. Agora desse ano para frente, eu não posso mais andar. O irmão Antônio Damasceno, quando ele fazia faculdade aqui em Marília, ele disse que ele voltava com 3 jovens de carro, daqui de Marília para Ubirajara. Então ele pegava essa carona, porque ele não tinha dinheiro para ir de ônibus, e também não tinha ônibus, era uma situação difícil para ele, casado com 2 filhos. Então pegava carona com esses 3 malucos, 3 doidos. Determinado ponto da estrada, eles desligavam o farol do carro e aceleravam o carro naquelas curvas, sabe? E mostrando, olha, conseguimos passar na curva sem luzes acesas. Já pensou uma coisa dessa? Olha que legal para os jovens. Então os jovens quer viver o agora intensamente, né? Não tem dinheiro, então vamos roubar para poder ter um pouco de dinheiro, porque a gente tem que ter alguma coisa agora. Acaba roubando, fazendo uma bobagem, acaba sendo preso, porque ele quer viver, mas ele quer viver o agora. Então esse jovem aqui, ele está nessa contramão, quer viver o agora, quer encontrar uma pessoa. Que tipo de pessoa que ele quer encontrar? O de agora. Ele quer aquela beleza física somente, não pensa que aquela moça vai ser uma péssima mãe, aquele rapaz vai ser um péssimo pai, um péssimo marido, uma péssima esposa, não pensa nisso. Ah, vai pensar isso quando casar, mas então deixa, quando casar vai descobrir o que aconteceu. Aí não pode reclamar. Por quê? Porque quer viver o agora. Esse jovem está na contramão. E ele tinha tudo que era necessário para aproveitar essa vida intensamente. O livro de Mateus diz que ele era rico. Aqui o próprio texto, no versículo 17, diz que ele estava correndo. Correu mais que a multidão, no meio da multidão, entrou no meio da multidão para poder chegar até a presença de Jesus. Isso significa que ele tinha boa saúde. Talvez um atleta aí, é rico, tem saúde, tem muitos amigos, podia ter M namoradas, correto? Aí essa aqui, aquela lá, aquela outra, beber todas, beber até cair, participar de grandes festas, dar grandes festas. Ele está aí, ele tem dinheiro, ele pode fazer um monte de coisa, pode fazer todas as bobagens. O pai vai sair pagando lá pelas costas. Mas ele está na contramão da sua idade. Vamos ver o versículo 17. Ele corre até a presença de Jesus. Ele, de uma forma reverente, o que também não é normal nos jovens serem reverentes, ele reverentemente, ele se ajoelha diante de Jesus e pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que esse jovem queria? Ele queria a vida eterna. Os jovens não pensam na eternidade, os jovens não pensam nem no amanhã, que dirá na eternidade. E esse aqui está querendo o quê? Ele está querendo a vida eterna. A vida eterna, essa é proclamada pela palavra de Deus. Ele quer fazer alguma coisa para poder ir para o céu. Então, eu acredito, eu prego, eu ensino exatamente isso. O quê? O que esse jovem queria deveria ser o gosto de todos os jovens. O que esse jovem queria deveria ser o gosto não somente de todos os jovens, mas o gosto de todas as pessoas. Todas as pessoas deste mundo, não é só desta igreja, deste mundo, deveriam pensar como ele e querer o que ele queria, a vida eterna. Todos deveriam querer alcançar o céu, querer ir para o céu. Meus irmãos, é uma coisa maravilhosa poder ir para o céu. A palavra de Deus ensina isso. Jesus, ele foi surpreendido quando ele estava lá numa ceia. Alguém olhou, né, porque ele chamou a atenção. Não fica escolhendo os melhores lugares, né? Sente lá atrás e tal. Alguém interrompeu a sua ponderação e disse assim, né?
numa declaração alta e em bom som: bem-aventurado é aquele que comer pão no reino dos céus. Oh, que coisa boa, que coisa maravilhosa. De fato, aquela palavra que foi dita, aquela interrupção, ela foi boa, porque é uma coisa maravilhosa mesmo, está na mesa com o Senhor, essa mesa que a palavra de Deus diz, está lá Abraão, Isaac, Jacó, agora acrescenta-se Paulo, André e outros, quantos estão lá? Olha, é uma coisa maravilhosa, a eternidade. Bem, quão coisa boa é poder comer pão no reino dos céus. Até Jesus aproveitou para contar uma parábola, disse: e quem quer comer pão no reino dos céus? Aí não teve mais conversa, ninguém falou mais nada. A vida eterna, ela não é uma utopia, isso não é um sonho, não. A vida eterna é uma realidade, e é assim que a gente deve ver a vida eterna. É aquela realidade dita por Jesus. Vocês não fiquem preocupados, meus filhos, não fiquem preocupados. Olha, credes em Deus, credes também em mim. Onde eu vou? Na casa do meu Pai há muitas moradas, disse Jesus. Se não fosse assim, eu teria dito: olha, eu estou indo sim, mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha, é uma realidade, não é uma realidade na mente de Jesus, que está ali, não está em lugar, não, é uma realidade presente. É quando Paulo ele foi levado por Deus, através do Espírito Santo, no momento em que ele foi arrebatado. A palavra de Deus diz que, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não é uma utopia, é uma realidade. O que esse jovem quer é uma coisa real. E um bom pedido. Bom, o que ele quer? Ele quer ir para o céu, pastor, ele quer a vida eterna. Agora, o que ele já fazia? Veja só, no capítulo 10, no versículo 17, ele pergunta: o que eu tenho que fazer? Bom, então Jesus, olhando para ele, até falou: você está me chamando de bom, só tem um que é bom, que é Deus, tudo bem, então meu filho, vamos ver, você conhece os mandamentos? Uma pergunta boa, você conhece os mandamentos? Ah, conheço, conheço, não somente conheço, mas eu guardo isso aí desde a minha mocidade. Conhece os mandamentos? Quais mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não rouba ninguém, honra o teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo, diz lá no livro de Lucas, correto? Então, Jesus diz assim: olha, faça isso, guarde os mandamentos. Isso é um teste. O jovem de prontidão, no versículo seguinte, que é o 20, ele diz assim: mestre, tudo isso eu guardo desde a minha mocidade. Ele era um grande observador da lei. Está na contramão mesmo dos jovens, esse jovem. Que jovem impressionante. Que jovem de valor, não é? Ele diz: eu guardo tudo isso desde que eu era criancinha, eu sou um grande observador da lei. Parabéns, parabéns. Será que ele ouviu o Sermão da Montanha para dizer isso? Será que ele ouviu quando Jesus disse: olha, você foi dito lá atrás, você ouviu o que foi dito: não adulterarás. Não, eu não adultero, desde que eu sou pequeno, jamais uma coisa dessa. E aí Jesus acrescenta: eu vos digo que só de olhar para uma mulher com pensamento ruim, pensamento indecente, imoral, você já está adulterando com ela no seu coração. Será que ele ouviu o Sermão da Montanha? Não, ele não deve ter ouvido o Sermão da Montanha. Se ele tivesse ouvido, talvez ele ia pensar duas vezes para dizer: eu já tenho feito tudo isso. O livro de Gálatas nos lembra: pela lei, ninguém pode ser justificado diante de Deus. Então ele não falaria uma coisa dessa, não se auto-justificaria jamais. Ele olharia para Jesus, ficaria quieto. Conhece os mandamentos? Tu sabes os mandamentos? Ele poderia olhar e dizer: eu sei. Jesus não perguntou para ele: olha lá, guarde os mandamentos.
Mas aqui está escrito, tu sabes. Ele poderia olhar, mesmo que Jesus dissesse, guarde os mandamentos. Ele poderia olhar e dizer, não posso. Não consigo. Sou fraco, Senhor. Agora, como é que a gente não vai lembrar, quando você olha para esse rico, esse jovem, como é que você não vai lembrar daquele outro jovem, cujos pés foi depositado todas as túnicas dos apedrejadores de Estevão? Como é que você não vai lembrar de Saulo de Tarso? Porque ele está no mesmo patamar de Saulo de Tarso, igual o Saulo de Tarso, esse jovem rico, deveria ter muitos em Israel. Eles discutiram com Estevão, eles falaram com Estevão, eles foram para cima de Estevão, eles não conseguiram vencer Estevão, porque Estevão estava com a palavra. E aí então, eles apedrejaram Estevão. No livro de Filipenses, irmãos, vamos abrir aqui, vamos com a palavra de Deus. Paulo, sim, né? Agora, falando de Paulo, vamos retroceder na vida dele. Por quê? Porque é o Saulo de Tarso. Ele sim podia dizer, eu tenho pedigree. Aqui tem pedigree, meu amigo. Aqui é Saulo de Tarso, meu amigo. Aqui não é qualquer coisa não, está entendendo? Aqui, eu tive o privilégio de nascer um israelita, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, olha aqui, da descendência de Israel. Eu não sou como aquele samaritano não, que Jesus estava falando na parábola dele. Eu não sou como aquele eunuco que veio lá da Etiópia. Eu não sou como aquele eunuco não, como aqueles gregos que vieram para ver Jesus. Não, aqui tem pedigree, meu amigo. Aqui é mais eu, entendeu? Ele diz no versículo 4, se alguém quiser gabar, então calma lá, eu vou começar a gabar também, correto? Versículo 4, se alguém pode confiar na carne, bom, então eu posso confiar na carne, então mais eu. Versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Se alguém pode bater no peito e falar, eu guardei a lei, está aqui Saulo de Tarso. Tu sabes os mandamentos, Saulo de Tarso? Sei. Não somente sei, mas eu cumpri tudo. Eu sou o cara. De tão zeloso, se tornou inquisitor da fé judaica. Muito bem, ele respondeu a pergunta de Jesus, correto? Jesus olhando para ele, diz o versículo 21, Jesus olhando para ele, Jesus o amou e disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, vem, toma a cruz e segue-me. Olha o que ele deixou de fazer. Jesus pede para ele vender tudo, distribuir para os pobres. Sem Jesus pedir isso para Zaqueu, ele já falou que ia fazer. Mas para esse Jesus ele fala, e é uma coisa estranha, Jesus nunca pediu isso para alguém, Jesus não estava incomodado se a pessoa era rica, se era pobre. A palavra de Deus diz que não tem rico, não tem pobre, não tem judeu, não tem grego. Não tem nada disso. Então, há crentes ricos na Bíblia. Abraão era rico. O próprio Zaqueu, que se converteu ali naquelas redondezas, onde vivia o rico, olha lá, ele era rico. José de Arimateia, que foi lá e tirou Jesus da cruz, junto com Nicodemos, eram ricos. Jesus pede para ele largar exatamente o que impedia o jovem de seguir a Jesus. A resposta, meus irmãos, que ele dá para Jesus é uma resposta sem palavras. Reparem no nosso texto, que no versículo 21, Jesus ele fala, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, vem, toma a sua cruz, siga-me. Mas ele não fala nada, ele não dá resposta dessa vez. Dessa vez ele não tem nada para se gabar, para bater no peito. Dessa vez o que lhe valeu o farisaísmo,
O que lhe valeu guardar tudo desde a mocidade? Simplesmente a palavra de Deus diz que ele, pesaroso desta palavra, tem uma tradução que é diferente, não tem a palavra pesaroso, contrariado, essa é a palavra. Ele, contrariado com aquela palavra de Jesus, aonde já se viu, me pediu uma coisa dessa, logo eu que sou um guardador da lei, contrariado com aquela palavra, a Bíblia diz que ele saiu triste, triste. E a palavra de Deus diz mais, diz o motivo, porque ele tinha muitas propriedades. Olha aí, a resposta nos é dada nesse comportamento, após o pedido. Ele foi embora triste. Por que ele foi embora triste? Porque ele tinha muitas posses. Resumindo, o que ele deixou de fazer? Ele não fez o que Jesus pediu. Não fez. Por que ele ficou tão contrariado? Olha aí, irmãos, a coisa mais importante para ele não era o tesouro que estava na sua frente. A coisa mais importante para aquele jovem não era a pérola de grande valor que ele tinha nos seus olhos ali. Na verdade, a presença de Jesus não significava muita coisa. Ele tinha uma coisa mais importante, a sua conta bancária. Ele tinha uma coisa mais importante, o seu dinheiro, as suas posses, as terras que ele herdou do seu pai, do seu avô, sabe lá de quem? Ele tinha muita coisa. Então era inadmissível para ele trocar tudo aquilo por Jesus, por uma cruz por todas as terras que eu tenho, uma cruz. Sendo rico se fez pobre por amor de nós. Terra, fazenda, carros, dinheiro. Jesus trocou o céu por uma cruz. O céu. E ele não carregou a cruz, ele morreu na cruz. É diferente? E esse jovem está aqui com medo de deixar suas propriedades, que provavelmente não lhe custou um centavo, porque foi herança dos seus pais. Por que ele ficou tão contrariado e triste? Porque o seu coração era de mamon. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Tem um detalhe importante aqui, na consideração de Jesus. Jovem, te falta uma coisa. Que coisa era essa? Faltava ele vender tudo. Que coisa era essa? Era uma coisa só. Então, se é as posses, é duas coisas. Porque essa outra coisa a gente não pode tirar, a gente não pode substituir. Repare, vamos ler de novo. Capítulo 10 e versículo 21. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Falta uma coisa para você. Está faltando. Vai, vende tudo que tens. Tá, certo. Olha lá. Toma a sua cruz e segue-me. Falta eu na sua vida. O que faltava era Jesus. Ele tinha muitas coisas, ele fazia muitas coisas, mas ele não tinha o principal. Sabe o que é o principal? É Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho. Quer saber onde que é o caminho? É Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você quer a verdade? Pare de ver a internet, veja Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não quer morrer, não quer ir para o inferno? Então, aprende isso. Jesus é a vida. Ele acrescenta: ninguém vem ao Pai senão por mim. Só eu levo ao céu. Só tem uma escada que leva para o céu. Jacó não viu duas escadas, viu uma só. Só tem um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele não queria Jesus, algo que ele amava mais do que Jesus. Esse era o problema desse jovem. Olha,
Irmãos, duas coisas acontecem quando nós encontramos Jesus. Quando uma pessoa encontra Jesus. Encontrar Jesus por si já é uma coisa maravilhosa. A pessoa pode dizer assim: eu tive um encontro com Jesus, eu tive um encontro com Deus, parabéns, é uma coisa maravilhosa. Eu quero dizer para você que tem duas situações que vai acontecer quando alguém encontra Jesus. Pode acontecer como aconteceu com esse jovem. Ele teve um encontro com Jesus, ele teve um encontro com Deus. E o simples fato da pessoa ter um encontro com Jesus, um encontro com Deus, não dá o direito dele entrar no céu. Não basta. Esse jovem encontrou. E aí? Jesus falou para ele quem ele era, ele não entendeu. Jesus falou para ele o que ele precisava fazer, ele não fez. Mas ele teve um encontro com Jesus. Pilatos teve um encontro com Jesus. Não encontrou Jesus? Levaram Jesus ao seu encontro. Logo cedo, de manhã, alguém bateu na porta daquele palácio. Olha, temos um caso aqui para você julgar. Não era coisa boa. Logo cedo. Era uma coisa maravilhosa. Era o sonho de sua esposa. Era Jesus. E o que adiantou? Pilatos olhou, teve esse encontro com Jesus, lavou as suas mãos. Herodes teve um encontro com Jesus, mandou açoitá-lo, desprezou, deu risada de Jesus Cristo, agiu com sarcasmo, com indecência. Os guardas tiveram um encontro com Jesus, pegaram até a roupa dele para jogar truco, para ver quem ficava com aquela roupa. Caifás, Anás, hoje de manhã a gente viu o chefe da sinagoga. Todos que estavam naquela sinagoga, todos que estavam na sinagoga de Nazaré. Quantas pessoas tiveram um encontro com Jesus, exatamente igual a esse jovem, esse mancebo de qualidade, e de nada adiantou. Mas há os que encontram Jesus, e eles sabem o seu valor. Quem é que teve um encontro com Jesus e descobriu o seu valor? Se você abre no Evangelho de João, no capítulo 1, João Batista estava pregando, batizando as pessoas, mergulhando as pessoas. Diz no versículo 35, no dia seguinte, João estava ali outra vez e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. É só isso que eles escutaram. Eles nem escutaram uma mensagem, um sermão enorme. Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram isto e seguiram a Jesus. Olharam para Jesus e viram o quê? Viram o Cordeiro de Deus. E Jesus, voltando e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão buscando? Eles disseram: Messias. Eles disseram: Rabi. Eles disseram: onde mora, Senhor? Jesus simplesmente disse: vinde e vede. No verso seguinte, e eles foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Eles foram, eles viram, eles ficaram com Jesus. E depois os 2 saíram. Versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão, Simão, e disse: achamos o Messias. Nenhum milagre ele viu.
ninguém falou alguma coisa que pudesse impressioná-lo, no sentido dele achar que poderia ter algum benefício terreno por seguir aquela pessoa que João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que João tinha dito antes de batizá-lo. Aquilo ficou na mente dos dois: eu tenho pecado, e este é o que tira o pecado. Se eu tenho pecado e este é o que tira o pecado, eu preciso deste homem, é desta pessoa, é de Deus que eu preciso. Meus irmãos, o pecado nos separa de Deus. O pecado, olha, quando Adão e Eva comeram aquele fruto, o problema não era comer aquele fruto, ia nascer outro fruto naquela árvore. Então o problema não era menos um fruto, o problema era a desobediência, era o pecado. E principalmente, o que o pecado faz? O pecado separa o homem de Deus. E como é que ele vai se aproximar novamente de Deus? Ele está separado de Deus. Aí vem João Batista pregando e clama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Achamos o Messias. Foi só isso que eles ouviram. Pedro, meu irmão, achamos aquele, o Salvador, o prometido, aquele que ia ser enviado. Ele chegou, ele está aqui. Meus irmãos, é assim. Vejam, se você olhar o verso seguinte: e levou-o a Jesus. Era tão bom para ele, era uma coisa tão maravilhosa. Quando ele olhou para Jesus, ele viu: aí está o meu grande tesouro, aí está a minha pérola preciosa, aí está tudo que eu quero, tudo que eu preciso, que é Jesus Cristo. Meu irmão, vamos comigo. E como assim? Você precisa ver. Levou-o a Jesus. O que é bom para mim vai ser bom para o meu irmão. Esse é um tesouro para mim, será um tesouro para o meu irmão. E foi um tesouro para Pedro, e foi uma pérola preciosa para Pedro. Como a mulher samaritana, irmãos, uma mulher pecadora, sim, como todos nós somos, uma mulher que não tinha dado certo em casamento nenhum, uma mulher talvez mal vista na cidade, justamente pela situação que ela vivia, porque o homem que ela vivia, ela não tinha casado com o homem que ela vivia. Se ela não está casada com o homem que ela vivia, ela está amaziada. Não era uma situação boa, mas ela encontra Jesus. Não seria este o Messias, todo alegre, toda feliz, porque ela teve um encontro com Jesus, ela encontrou o tesouro, ela encontrou a pérola preciosa, ela encontrou aquele que contou tudo da sua vida, mas mais do que isso, encontrou aquele que podia mudar a sua vida, transformá-la, e transformou a vida daquela mulher. Aquela que estava prestes a ser apedrejada, não foi apedrejada, mas ela encontra o Messias. Não, Senhor, ninguém. Vai, não peques mais, minha filha. Para quantos Jesus disse quando o encontraram: vai, a tua fé te salvou. Jesus é o tesouro escondido, é a pérola de grande valor. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, olha só, ele encontrou um campo. Nesse campo tem um tesouro. Ele está alegre, ele está feliz, ele vai, ele vende tudo que tem, ele compra aquele terreno, porque naquele terreno tem um tesouro que ele achou. E aqui está esse jovem rico, ele tem um tesouro na frente dele, que é o Messias, que é Cristo, mas ele não consegue enxergar, ele não consegue ver.
Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, é o mesmo resultado. Ele foi, ele vendeu tudo que tinha e a comprou. É o mesmo resultado. Tudo que tinha e a comprou. Meus irmãos, se esse jovem tivesse lido ou ouvido nas entrelinhas, algumas frases de Jesus deveria ter tocado o coração daquele jovem. Infelizmente, a única coisa que ele pensava é fazer alguma coisa para ir para o céu. E quando Jesus disse que precisava vender tudo, ter uma cruz aí para o meio, esse negócio de seguir uma pessoa, não dá certo não. Por exemplo, Jesus disse aqui: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Você está me chamando de bom? Você sabia que só tem um bom? Você sabia que esse único que é bom é o próprio Deus? Rapaz, você está me chamando de Deus? É isso que você está fazendo? Não, Jesus não falou essa última parte, mas que é uma coisa mais clara que isso. Você está me chamando de bom? Olha, bom é Deus. Só tem um que é bom, é Deus. Se você está me chamando de bom, logo, meus irmãos, ele deveria perceber que estava falando com Deus. Isso faz parte do problema daquele jovem. Ele não conseguia ver Jesus como Deus. E quantos são assim? Quantos estão nessa condição? É um profeta, é um homem bom, é alguém que veio aqui neste mundo para fazer uma bondade, é um espírito bom. Mas ele não é mais importante que algumas coisas? Ele não vê Jesus como Deus. Então a primeira coisa é isso. Ele nunca conseguia enxergar o tesouro que estava na sua frente, que era Jesus, esse Deus maravilhoso. Quantas pessoas escutam o Evangelho, Deus é colocado na sua frente, exposto aos seus olhos, a cruz é colocada diante dele, e o que ele vê? Nada, não enxerga, vive na impiedade, quer continuar perdido, sem salvação, sem Deus neste mundo, sem esperança de salvação, como diz o apóstolo Paulo, como ele vivia antes. As pessoas escutam, nada acontece, nada se move dentro dele. Isso tem uma explicação, é a forma que essa pessoa enxerga Jesus, vê Jesus Cristo. Não consegue ver Deus na sua frente. Uma outra coisa que Jesus disse: ninguém é bom. Rapaz, ninguém é bom. Presta atenção. Você não é bom. Se Jesus disse ninguém é bom, logo ele, o jovem, está incluído nesse grupo de ninguém. Ninguém é ninguém. Jamais ele deveria ter dado a resposta que deu: eu guardo tudo desde a minha mocidade. Jamais. Ele deveria entender que não estava precisando fazer alguma coisa, mas ele estava precisando de alguém, de uma pessoa. Ele não entendeu que ele era um pecador. Quem não entende que é pecador, não precisa de Jesus. Ele não entendeu que ele estava ali na frente do Deus de amor. Olha a nossa passagem, quando você volta em Mateus, no capítulo 10, Jesus, antes de dizer alguma coisa para ele, de pedir alguma coisa para ele fazer, a palavra de Deus diz que Jesus
o amou. Capítulo 10 e versículo 21. Jesus olhando para ele, olhando nos seus olhos, fitando nos seus olhos, o amou. Grande amor. Ele não percebeu que o Deus de amor estava diante dele. Não entendeu. Nem que era pecador, e nem que o Deus de amor, que estava ali para salvá-lo, poderia levá-lo para o céu. Mas ele não entendeu. Irmãos, não é fácil seguir Jesus. Nunca foi. Nem antes, nem agora, e nem vai ser. Fique a pensar nesse jovem, tão religioso, tão guardador da lei. Olhar para tudo que ele fazia, e ver que agora, tudo que importava era Jesus. Trocar tudo que ele pensava por Jesus. Trocar tudo que ele fazia, se proclamava, tudo, Jesus, por uma cruz. Deixar de comemorar a Páscoa, isso não. Mas calma lá, o cordeiro foi imolado, o cordeiro foi sacrificado. O cordeiro ainda deixou a ceia para dizer que ele foi imolado, que ele foi sacrificado, com pão asmo e vinho. Não, comemoremos a Páscoa. Não com os asmos de arrependimento, mas a nossa Páscoa. Vamos matar o nosso cordeiro. Vamos comer a nossa erva amarga. Deixar a circuncisão e abraçar uma fé cujo único rito inicial para ser membro é que a pessoa fosse batizada antes de receber a Cristo, depois de receber a Cristo, como demonstração pública da fé. Olha, o primeiro passo de obediência é crer em Jesus Cristo. Ter coragem de dizer, eu entrego a minha vida a Jesus. Coragem. O segundo passo de obediência é a pessoa dizer, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado. Eu quero mostrar para o mundo o que Jesus Cristo fez. Que Ele morreu. Que Ele foi sepultado. E que Ele ressuscitou. Eu quero que os meus filhos vejam isso. Eu quero que os meus netos vejam isso. Eu quero que esse quadro fique vivo, presente na mente dessas pessoas. É o que eu quero. Entender que dali por diante, Abraão e Moisés eram apenas crentes. E que Jesus era o Senhor. Eis aqui quem é maior do que Abraão. Eis aqui quem é maior que Moisés. Ele poderia ter dito. Hebreus faz isso para nós. Compreender que o tabernáculo era Cristo. Cristo, uma pessoa, Cristo, Jesus. Eu prefiro o que o Herodes fez. Então vá lá. Fique com ele. Bom proveito. Seja feliz. Oh, não dá. Sem Jesus não tem alegria. E que também nós somos tabernáculos do Espírito Santo. Fazer parte de uma igreja, de homens. Uma igreja. Veja, irmãos, a igreja primitiva sofrendo, porque era uma igreja que pregava a salvação em Cristo Jesus, que pedia para as pessoas o que Jesus pediu: tome a sua cruz e siga a Cristo. Uma igreja com uma cruz? Não. Um Novo Testamento com evangelhos,
que contam a vida de Jesus, com cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, com Apocalipse, se eu tenho o livro de Daniel, realmente não era fácil para aquele jovem judeu. Ele tinha que largar muita coisa mesmo. Muita coisa. Vamos para o livro de Filipenses, capítulo 3. Era impossível. Enquanto a cegueira do jovem estivesse ali, enquanto o véu tapasse os seus olhos, ele não conseguiria enxergar o tesouro que estava à sua frente, a pérola de grande valor que estava ali, a ponto dele apalpar. No capítulo 3, versículo 4. Se eu podia confiar na carne, bom, eu posso. Não, pastor, já lembro, não custa ler de novo. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Isso aqui? Ser um israelita? Isso aqui, circuncisão? Isso. Benjamita? Fariseu? Isso. Mas ele se orgulhava tanto disso. Quando ele saía pelos cantos a buscar cristãos, para dar o voto contra, para matá-los, ele se sentia tão bem. Até que ele passou por aquele caminho de Damasco. Oh, caminho de Damasco. Até que aquela luz brilhou mais que a luz do meio-dia. Um outro disse: a nossa religião não começa no caminho de Damasco. Antes começasse, como aconteceu com Paulo. Antes começasse. A dele não começa no caminho de Damasco, mas termina no inferno. Paulo continua. Reputei-o por perda. Perder tudo isso? Sim, exato. Por quê? Porque eu encontrei um tesouro. Encontrei a pérola preciosa. Eu encontrei Cristo. Eu encontrei Jesus. Na verdade, eu tenho por perda todas as coisas. Não era só a sua própria religião, a ex-religião. Ele diz: eu tenho por perda todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Não tem uma coisa que não está incluída em todas as coisas. Tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele não para aí. Ele continua, ele diz: o meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas. Meu Senhor, meu Cristo, meu Messias, o meu Jesus, meu Senhor. Olha como ele trata o seu mestre, olha como ele trata o seu tesouro. E ele diz mais: eu considero todas essas coisas como esterco. Que palavrão. Que palavrão. Aí ele tira e diz: para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Eu quero ser encontrado em Cristo. Eu quero estar neste campo, eu quero estar dentro desse tesouro. Eu quero fazer parte dessa pérola preciosa. Meu Cristo, meu Senhor, meu Jesus. E as outras coisas, esterco.
né? Não era fácil para aquele jovem, não. Não seria. Irmãos, Jesus é esse tesouro escondido. Qual é a nossa reação diante de Cristo? Qual seria? Será que Ele realmente vale tudo isso para nós? Quanto Ele valeu para o jovem rico? Nem satisfação. Nem satisfação. Simplesmente ele ficou contrariado. Ele ficou contrariado e ele ficou muito triste. Muito triste. E a lei? E meu sábado? E meu tabernáculo? E minhas festas? E tudo aquilo? Tudo aquilo estava na frente dele, cumprido. Que tesouro. Que preciosidade. Que coisa preciosa que ele tinha na frente dele. Voltemos para terminar em Marcos capítulo 10. Versículo 22. Toma a cruz, meu filho. Me segue, meu filho. Toma a cruz, meu filho. Me segue, meu filho. É o que Jesus disse para você. Já tomou a cruz? Está seguindo a Jesus Cristo? Mas ele, pesaroso desta palavra. Que palavra? Tome a cruz, meu filho. Tome a cruz. Meu Deus nunca vai morrer numa cruz. O meu morreu. O meu morreu para me salvar. Porque ele me amava. Oh, mas quanto nós devemos para Jesus Cristo. Quanto nós devemos para Jesus Cristo. Nós não vamos poder pagar. Ele não quer que pague. Mas feliz é aquele que sabe o quanto ele deve a Cristo. Esse rapaz não devia nada para Jesus. Esse rapaz, ele retira-se triste. Ele tinha muita propriedade. Que tristeza no coração de Jesus. Que tristeza. O que este jovem deixou de ganhar? Primeiro, ele deixou de ganhar Cristo. Ele não viu o tesouro e nem a pérola preciosa. Estava cego. Segundo, ele deixou de ganhar a companhia de Cristo. Ter essa intimidade com Jesus. Ele continuou lá na casa dele, fazendo o que ele fazia. Nós vimos, ele já fazia muitas coisas. Deixa ele fazer. Mas ele não tem a companhia de Cristo, do Salvador. Aquela companhia preciosa, que só uma pessoa que tem Cristo sabe o valor. Em Galho, uma vez, deu uma tempestade mesmo, uma tempestade enorme. E foi assim, quebrou muita coisa na cidade. Eu peguei meu carro, estava quase para amanhecer, eu saí para ver se tinha acontecido alguma coisa, com 2 ou 3 irmãs da cidade. Passei na casa da irmã Edith, tudo estava de pé. Quando eu fui para a casa da irmã Lourdes, não tinha uma telha no seu telhado. Tudo ao chão. Eu disse, valha-me, Senhor. O que foi que aconteceu? Abri o portão, um chuvisco, um vento, tudo moído. Ela estava lá dentro, segurando a Bíblia dela. Uma vez ela fez uma queimação na casa dela. No quintal ela levou todos aqueles livros sabatistas que ela tinha, tacou fogo em toda aquela imundície.
todos os livros de Ellen White. A única coisa que ela não queimou foi a Bíblia. E eu estava lá, eu vi ela sentada, tremendo de frio, com abrigo. Eu disse: irmã, o que aconteceu? Ela disse: pastor, a minha casa caiu, que nem na parábola. Mas o meu Jesusinho, ele está aqui comigo. Essa sabia o que era a presença de Jesus. Vamos embora para cá? Não, pastor, não precisa. Deixa ficar mais claro, depois eu vou sair. Fiquei com ela um tempo. Fui atrás do Zacarias, que hoje é um pastor assembleiano. E já era quase um pastor. Ele reformou a casa dela todinha. Ela morreu um tempo depois. Minha sogra era tesoureira da igreja. E a mulher do prefeito era muito amiga dela. Ia para o banco tirar o dinheiro dela todo mês. E aí ela tirou o último dinheiro pós-morte. E foi lá na casa da minha sogra. E disse: dona Cida, antes de morrer ela disse que queria dar o dízimo dela. Eu estou aqui para fazer isso. Ela era sozinha. Ela perdeu a irmã. Ela perdeu a mãe. Ela perdeu o pai. Ela perdeu todo mundo. Ela mesma falava isso. Eu não tenho parente nenhum. Só foi ela morrer, apareceu um parente, porque a propriedade dela na cidade era muito grande. Morreu no mesmo dia, apareceu um parente. Essa sabia o que é a presença de Jesus. Meu Jesusinho. É o jeito que ela se chamava Jesus. Um jeito carinhoso. Como as crianças fazem quando diz: meu paizinho que está no céu. Então, ela estava tão agarrada a Cristo, que ela estava segura, mesmo diante daquele temporal. Aquele jovem nunca ia saber o que é isso. O quê? Ele perdeu de saber o que é isso. A companhia de Cristo, a igreja de Cristo. De andar com Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, até com Judas. Até com Judas. Mas ele estaria na igreja de Jesus. Ele perdeu essa comunhão bendita. E principalmente, ele perdeu o que ele queria. O que ele queria mesmo? Ir para o céu, a vida eterna. Sem Jesus não tem jeito. Perdeu a salvação, a vida eterna. Não faça como esse jovem. Você está diante do tesouro, você está diante da pérola preciosa, você está diante de Jesus. Cabe a você tomar essa cruz, cabe a você seguir a Cristo, cabe a você dizer: Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Eu não quero viver neste mundo sem o Senhor, ó Cristo. Eu sei que o Senhor morreu na cruz para me salvar, que eu sou um perdido pecador. Eu sei que ninguém é bom, eu não sou bom, e por isso eu preciso de Ti, Senhor, para não ir para o inferno. Diga isso. Receba Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém?